Fala galera, sou o Jefferson Schroeder, sou ator e hoje eu estou aqui de Bombeiro Brian para falar a minha experiência com audiolivros. Jeff, qual é a sua relação com a leitura? Da infância? Bom, eu nasci numa cidade pequena, né? Eu sou de uma cidade pequena, de Santa Catarina, Canoinhas, porque eu nasci em Mafra, Santa Catarina, por isso eu me corrigi. E uma cidade pequena você não tem tanto acesso às coisas, né? Tinha um cinema quando eu era pequeno, depois fechou. Então eu amava muito coisa de arte, gostava de dança, de canto, de desenho. Meu pai era cartunista quando eu era pequeno e a imagem que eu tenho do meu pai era dele sentado num tapete marrom. Eu até escrevi uma crônica sobre isso no Dia dos Pais. Ah, Que ele ficava lendo muitos livros. Então, meu pai, ele chegou num fluxo que ele tinha aquela leitura quase dinâmica de que ele lia muitos livros. E a gente, como criança, né, psicanaliticamente falando, a gente tem uma admiração pelos nossos pais, né? É bom que tenha. E então eu cresci com esse desejo de ter a inteligência do meu pai. A gente, na hora do almoço, perguntava coisas pro meu pai. A hora do almoço era tipo, pai, por que isso? O que aconteceu no Egito? O que está acontecendo? E meu pai respondia isso. E eu tinha na minha cabeça uma imagem de que seria muito difícil alcançar o conhecimento do meu pai, porque meu pai lia muito. E aí, eu e meu irmão, quando a gente chegava no shopping, na cidade grande, sei lá, em Curitiba, a gente corria para as livrarias e ficava lendo os livros. Então, eu tenho essa imagem dos meus pais atrás da gente no shopping e eu e meu irmão, a gente correndo para entrar nas livrarias. Tô arrepiado aqui contando, ó. oh meu Deus! E aí, eu comecei a fazer teatro e na época do período de pré-vestibular, no cursinho, tinha aquelas redações que davam, assim, uma frase ou uma palavra que tinha que ter dentro da redação. E foram as melhores redações que eu fiz de nota, porque eu tinha um problema um pouco, assim, com aquele esquema pré-vestibular, porque eu queria fazer teatro e tudo era muito longe do teatro para mim, ter aula de química, de física, eu tinha uma dificuldade de me concentrar naquilo. E aí eu comecei a trabalhar com teatro e eu pensei, eu quero abrir uma outra frente na minha vida artística, assim, de ser considerado algo. Eu quero ser considerado um escritor também. Daí eu comecei a escrever. Como eu não tinha muitas ideias do que escrever, eu fiquei pensando como seria transformar coisas da minha vida em textos. E aí eu fui o mais fiel ao que eu lembrava, o que dizem também que é difícil, porque a memória também é criativa, né? Mas tudo que eu lembrava eu colocava nos textos, sem aumentar nada. E eu comecei a escrever crônicas sobre a minha vida. Coisas que me marcaram na infância. E aí, nesse período, eu comecei também a estudar mais sobre espiritualidade. E isso foi abrindo em mim uma percepção sobre o mundo também, espiritual. E comecei a escrever crônicas sobre isso. E, de alguma forma, isso cabia com as minhas memórias, porque era muito sincero também, não eram ficções, era exatamente o que eu estava pensando, apesar de que o mundo espiritual às vezes parece também muito criativo, né? E é isso, comecei a escrever contos e um dia eu decidi escrever um monólogo para eu fazer no teatro. E eu percebi que a escrita para o teatro era diferente da escrita para um livro, por exemplo. E eu escrevi 30 páginas de um monólogo, achando que o monólogo tinha 30 páginas. E quando eu fui ler para o diretor esse monólogo, não acabava nunca, porque era muito grande, um monólogo de 30 páginas. A gente mexeu, esse monólogo chegou a 15 páginas, e a partir da minha escrita, fruto também da minha leitura, das coisas que eu ia pensando, da prática da escrita, que tem muito a ver com a leitura, porque você também se inspira. Eu vejo que, enquanto eu escrevia, eu lembrava muito dos livros do Fernando Pessoa, que eu lia, e dos livros da Clarice Lispector. Eu leio um livro da Clarice Lispector, que tem crônicas que ela escrevia para o jornal. E é muito bom esse livro. E eu leio também muito 2 livros do Fernando Pessoa, que um é o livro do Desassossego, que são vários trechos dentro de um livro. E meu livro que eu vou lançar tem a ver com isso também, que eu pensei, nossa, eles fizeram assim, pode fazer assim, sabe? De ter trechos, ter frases e tal. E aí o que aconteceu? Fiz esse monólogo e eu fui
indicado a melhor texto, a melhor performance e a melhor peça por um texto que eu escrevi. Claro que uma melhor peça inclui cenário, figurino, direção, mas o texto, para mim, tudo parte do texto, tudo. O que você aprendeu com os livros? Bom, hoje em dia, o meu trabalho, eu fiquei mais conhecido pelos vídeos que eu faço no meu Instagram, com os meus personagens. E às vezes as pessoas perguntam se eu escrevo as coisas antes de improvisar. E não, eu tenho uma ideia na minha cabeça que parte de uma ideia parecida com quando eu escrevo minhas crônicas, meus contos, que eu penso num começo, no meio e num fim. E aí eu improviso. E uma coisa que eu sinto que o hábito de ler e de escrever me ajuda nos improvisos é na escolha das palavras. Então, às vezes, quando você vai fazer um texto, né, tipo, vai fazer a TCC para a faculdade, tem aquela coisa de não repetir palavra ou de escolher a melhor frase para formular uma ideia. Então, eu sinto que no meu trabalho, que hoje em dia virou meu trabalho também fazer vídeos para o meu Instagram, uma coisa que eu fazia muito assim, despretensiosamente, é ter uma leitura mental do meu improviso. É quase como se eu criasse aquele texto, é uma criação de texto na hora. Interessante. Daria para transcrever meus improvisos e virar uma cena, por exemplo. E por que audiolivros? A minha relação com o audiolivro também é recente, assim como do país, assim. Eu fiz um audiolivro e eu comecei a ouvir esse audiolivro e eu tive a experiência do que é ouvir um audiolivro. É muito interessante, assim, acho que a gente na nossa cultura é acostumado com as novelas, a ver histórias, então você ouvir histórias preenche um momento onde você pode às vezes estar fazendo outra coisa, você pode ouvir um audiolivro, sei lá, lavando louça, por exemplo, que você ocupa aquele momento e aquele momento passa mais rápido. Então, hoje em dia, às vezes eu vou a pé para minha casa ouvindo um audiolivro. É uma experiência muito legal. Então, galera, venho convidar vocês para conhecerem o Clube Digital de Leitura da Toca Livros e apoiem essa causa. Tá aqui no link. Valeu!